Ok, então vamos iniciar aqui a nossa página 241, certo? Tópico 7.3, armazenamento de energia em um capacitor, tá certo? O livro está aí na descrição, você pode dar uma conferida, certo? Ele diz assim: considere um capacitor que foi ligado a uma bateria cuja tensão é V. Uma corrente circula e uma carga é armazenada nas placas do capacitor, tá certo? Depois de um certo tempo, a tensão no capacitor se torna constante e a corrente no capacitor se anula. A existência de cargas, certo, nas placas do capacitor faz com que haja uma certa energia armazenada no capacitor. Estas cargas são submetidas a uma força elétrica. Então, como eu já havia dito antes, o capacitor ele consegue armazenar energia, né? Porque a partir do momento que as suas placas elas são carregadas, certo? Positivo e negativo, essa energia ela fica armazenada no capacitor, tá certo? A gente já sabe, tá certo, dos vídeos lá de física. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui para você assistir a parte de potência e energia. Mas a gente sabe, e também vou deixar o link aqui de circuitos da parte de conceitos de eletricidade, né, de física também, para você tá vendo mais, caso você tenha esquecido, né, conceitos sobre a corrente elétrica, DDP, potência e tudo mais, certo? Mas caso você já saiba, a gente sabe que potência é igual o produto da DDP pela corrente, tá certo? A gente também já viu a corrente no capacitor em vídeos passados e a gente sabe que ela é C vezes dV dt. Então o que é que acontece? A minha potência, ela nada mais é de que a minha DDP vezes a minha capacitância, eu só troquei aqui esse I por esse I, vezes dV dt, tá certo? A gente sabe também que a nossa potência, tá certo? Ela é nada mais de que a derivada, certo? Do trabalho, que eu vou chamar aqui de Z, dividido pelo tempo. Então eu vou só trocar a potência aqui, certo? Essa seria a minha potência instantânea, evidentemente. Então o que é que acontece? O dt eu vou cortar, os dois dt aqui de baixo eu vou simplesmente tirar eles daqui. Então o que é que acontece? Eu vou simplesmente integrar dos dois lados agora, tá certo? E eu vou fazer a integral definida, certo? De TO a TO mais T, aqui também de TO a TO mais T, que é simplesmente um intervalo de... Eu vou até tirar esse TO mais T, porque aqui é o meu intervalo inicial, certo? E aqui é o meu intervalo inicial mais o meu intervalo de tempo. Então eu vou dizer que esse meu intervalo inicial, ele na verdade vai ser zero, certo? Então eu vou tirar ele daqui e vou colocar simplesmente zero, porque quando a gente trabalha com circuitos, a gente simplesmente considera do tempo inicial zero. Aqui no livro ele está menos infinito, mas a gente sabe que a gente não considera o tempo negativo, certo? Então se eu fizer essa integral, eu vou achar que o meu trabalho no tempo, certo? Ou perdão, o meu trabalho, isso é o meu trabalho no tempo, certo? Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a minha constante eu coloco para fora e eu vou integrar u e dv agora. Então vai ser u de t ao quadrado dividido por 2, tá certo? Que é simplesmente a integral de u vezes du, tá certo? A gente sabe que trabalho é igual a energia, certo? Como a gente já havia visto nos vídeos de conceitos de física. Então a minha energia, certo? Armazenada no meu capacitor, ela nada mais é de que a minha capacitância, certo? Vezes a minha DDP ao quadrado, dividido por 2. A gente também sabe que essa energia ela é dada em joules, pelo sistema internacional. Então o que é que acontece? A gente sabe também, né, de vídeos anteriores que, caso você não tenha visto, volte ao capítulo 6 e assista todo esse capítulo 7, perdão. Talvez eu tenha errado chamando isso aqui de capítulo 6, porque eu realmente me confundo, mas esse é o capítulo 7, certo? Então você pode voltar aqui ao capítulo, eu sempre me confundo. Se eu falei capítulo 6 desses vídeos, dessa playlist aqui para trás,
até o capítulo 7, né, do capítulo 7 para cá, eu realmente estou confundindo. Eu quero dizer capítulo 7, que trata ah, que trata na verdade de elementos de armazenamento de energia, que eu considero a segunda parte do livro, é o capítulo 7, certo? Então o que é que acontece? A gente sabe que a nossa capacitância ela é igual à carga, certo? Dividido pela nossa DDP, certo? Então a nossa DDP ela vai ser igual à carga dividido pela nossa capacitância. Então eu posso saber quanto de carga eu acumulei no meu capacitor. Basta colocar a minha capacitância aqui vezes a minha carga ao quadrado dividido pela minha capacitância ao quadrado e ainda assim dividido por 2. Então vou só cortar aqui e cortar aqui e eu vou ter que a minha energia no tempo, né? Sempre quando eu não colocar energia só assim, eu quero dizer no tempo, evidentemente, até porque eu já coloquei aqui em cima. Então ela vai ser a minha carga ao quadrado, certo? Dividido por 2 vezes a capacitância. Então perceba o seguinte, perceba que isso é dado em joules, né? Perceba que se eu tenho uma carga e tenho minha capacitância, né, no capacitor, basta que eu pegue essa carga ao quadrado aí divida por 2 vezes a minha capacitância aqui e eu vou conseguir achar a minha energia, certo? Então eu gostaria que agora nesse momento você imaginasse o seguinte: você imaginasse um capacitor, certo? Que ele tem uma capacitância, vou só colocar aqui, a capacitância dele é de 100 milifarads, certo? 100 vezes 10 a menos 3 farad. E o que é que acontece? Ele está sendo carregado por uma tensão de 100 volts. Então a tensão aqui vai ser igual a 100 volts, certo? Então é simples. É, quando ele tem essa tensão de 100 volts aqui, porque basta que eu saiba a tensão nele. Então eu peguei um capacitor aqui, eu carreguei ele, né? Para me carregar ele, basta eu ligar ele numa fonte, né? Então eu vou ligar ele numa fonte aqui de 100 volts e deixar ele carregado. Então eu posso saber qual é a energia que ele tem. Então eu sei que a minha energia é igual à minha capacitância, certo? Que é 100, perdão, vezes 10 a menos 3 vezes 100 ao quadrado, na verdade é 100 vezes 100, né? Que é 10.000, dividido por 2. Então o que é que acontece? Isso aqui eu vou cortar, 10 a menos 3 eu corto com esses 3 zeros aqui. Então vai ficar 1000 dividido por 2 que vai ficar 500. Então a minha energia vai ser de 500 joules, certo? Então basta eu pegar o meu capacitor e medir a tensão aqui nele, certo? E essa tensão não vai se dissipar, ela vai ficar armazenada nele, a não ser que você coloque uma resistência aqui nos seus terminais e existe uma corrente, né? Que vamos supor que seja o positivo e aqui o negativo. Então os elétrons vão migrar daqui para cá e aí ele vai acabar se descarregando. No entanto, se você não tiver aqui nada ligado a ele, ele não vai descarregar, né? Teoricamente ele ficaria aí eternamente. Então tenho energia e essa energia vai ser de 500 joules. Eu posso usar essa energia, eu posso até brincar de dar choque nas pessoas, né? Caso você não teve infância ou você ainda é um jovem e está vendo esse vídeo, você pode pegar um capacitor bastante grande, pegue aquele bastante grande mesmo, tá certo? E carregue ele aí com uns 500 volts e aí só é você encostar em uma pessoa que você vai conseguir estar dando um choque. Procure colocar na língua, porque a língua é uma região bastante sensível. Brincadeira, viu, gente? Tá? Só para descontrair aqui. Então vamos lá. Nesse livro aqui, ele tem uma nomenclatura que ele diz o seguinte: quando ele coloca zero e menos aqui, né? Por exemplo, quando eu digo que um tempo é igual a zero com sinal negativo aqui em cima, eu quero dizer que ele é um pouquinho antes do zero. Então aqui está o meu tempo zero. Então vamos dizer que ele seja 0,00000. Quantos zeros você queira? Tempo bem pequeno mesmo, antes do zero, tá certo? E quando eu digo que o meu t é igual a zero mais, ou perdão, aqui tem um, né? No caso. Então ele seria, você pega o zero e diminui disso aqui e você vai achar o tempo, certo? Então vai ficar um tempo de menos 0,00, um tempinho bem antes do zero. Aqui eu tenho zero, então assim, um nanosegundo
vezes 10 elevado a menos 10, tá? Um tempo bem pequeno antes do zero, tão pequeno quanto você queira, porque não existe um número mais próximo de zero. E quando eu pego o t mais, é a mesma coisa, só que aqui um pouco na frente. Então você pega o zero e soma isso aqui. Então o meu t mais vai ser 0, stand de zero aqui 1. Ou se você quiser colocar mais zero, pode ficar à vontade, certo? Desde que esse número seja finito. Eu vou só desenhar aqui agora um circuito onde eu tenho uma fonte aqui de 10 volts constante, evidentemente. E eu tenho aqui uma coisa que a gente vai chamar aqui agora de chave, tá certo? Aqui eu tenho um resistor e aqui eu tenho um capacitor onde eu tenho mais, menos, e aqui é VC, que é a tensão dele, certo? Essa aqui é a minha chave. Quando essa chave se encontra assim, ela se encontra aberta, então não está passando corrente aqui. Aqui é o meu resistor para o capacitor. Quando essa chave se encontra assim, ela está fechada, logo o meu circuito está fechado. O que é que acontece? Nesse livro aqui, certo? Em várias nomenclaturas que eu já vi, essa seta aqui, ó, daqui para cá, quando ela está daqui para cá, isso é bastante interessante observar. Significa que o circuito ele está fechado e vai abrir, certo? Quando essa seta ela está assim, significa que o circuito estava aberto e vai fechar. Agora o que é que acontece? Na realidade, isso aqui poderia estar até assim, ó. Não importa se no desenho isso aqui, essa chavinha está aberta ou fechada, certo? Ela poderia estar assim, mas o que importa é a seta. Se a seta está dizendo assim, quer dizer que ao longo do tempo esse circuito vai fechar, certo? E se essa seta estiver assim, mesmo que ele já tivesse aberto, a chavinha aqui não interessa, o que interessa é a seta. Mas isso vai ser bastante discutido daqui para frente, então não se preocupe com relação a isso, por enquanto. Aí a gente vai, né, na página 242, capítulo 7, certo? O exemplo 7.3-1, energia armazenada em um capacitor, tá certo? E aí ele tem uma figura, certo? Essa figura aqui é 100 volts, então eu vou só trocar aqui, certo? Eu vou só desenhar essa figura aqui. E aqui eu tenho a mesma coisa, ele diz o seguinte: um capacitor de 10 milifarads, então o primeiro passo é a gente anotar os dados aqui, já vou logo dizer que a capacitância é igual a 10 vezes 10 a menos... Eu vou colocar 10 milifarads mesmo, tanto faz, certo? Um capacitor de 10 milifarads é carregado até atingir a tensão de 100 volts, então ele é carregado até atingir uma tensão de 100 volts. Como mostra a figura 7.2, que no caso é essa figura aqui. Eu só esqueci de colocar aqui uma setinha, tá certo? Indicando que ele está abrindo. A chave é fechada no instante t igual a zero. Então veja bem, na verdade eu acho que essa questão ela tem um equívoco aqui, certo? Porque ela mesma mostra que a chave na verdade ela é aberta em t igual a zero, certo? Então a questão diz que a chave é fechada em t igual a zero, então isso não faz sentido. E sem contar que se a chave fosse fechada em t igual a zero, o que é que acontece? O capacitor estaria descarregado, porque ele não diz que tem nada carregando aqui o capacitor. Em t igual a zero a chave seria fechada. Então logo o capacitor, como ele não varia a tensão instantaneamente, certo? Então em t igual a zero com mais em cima, ou seja, instantaneamente a tensão dele iria ser zero, tá certo? E não é isso que acontece aqui, tá certo? Então vamos só considerar o seguinte, que na realidade essa questão está errada e ele quis dizer que na verdade o capacitor ele é carregado, certo? Com 100 volts, ele é carregado, ou seja, a chave ela está fechada, certo? Na figura está assim, vou desenhar a figura do jeito que está. Essa aqui é a figura 7.32. Então ele quer dizer o seguinte, que a chave ela estava fechada, tá certo? O capacitor é carregado com 100 volts, né? Ele demora um tempo, evidentemente, para carregar, a gente vai ver isso nos capítulos posteriores. E depois, quando a chave é aberta, ele pede o seguinte: determine a energia armazenada no capacitor e a tensão no capacitor no instante t, certo? No instante t, zero, com mais aqui em cima, tá certo?
Então perceba o seguinte, que no instante t igual a zero com menos aqui em cima, como a gente já havia visto, a chave estava fechada, certo? E aí ele carregou aqui, o capacitor acabou adquirindo 100 volts, certo? Mas no instante t com zero mais, ou seja, a chave ela é aberta, certo? E aí ele quer saber a tensão no capacitor, que é claro que a tensão ela é 100 volts, certo? Porque essa tensão ela não vai mudar instantaneamente, como a gente já viu nos vídeos passados, certo? Então essa tensão vai ser igual a 100 volts. E ele pede o que? Determine a energia armazenada no capacitor e a tensão no instante t igual a zero mais. Então no instante t igual a zero mais, essa tensão é 100 volts e agora a gente vai ver a energia armazenada no capacitor. A minha energia ela vai ser igual à minha capacitância, que é 10 vezes 10 a menos 3 farad, certo? Vezes, tá certo? Então esse F aqui vai ser igual ao nosso farad, que vai ser a nossa medida aqui, tá certo? Só para constar. Então nós temos o seguinte, às vezes eu falo farads, só que é o costume mesmo da pronúncia, enfim. Então o que é que acontece? Eu tenho a nossa capacitância aqui de 10 vezes 10 a menos 3, isso aqui vezes o meu 100 ao quadrado, né? 100 ao quadrado, isso vai dar 10.000, né? 10.000 aqui, dividido por 2. Isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou cortar também. Então a minha energia vai ser igual a 500 joules. Na verdade vai ser igual a 50 joules, porque a minha capacitância é 10.000. No entanto, eu tenho que 10 vezes 10 é igual a 100, dividido por 2, 50. Então eu tenho 50 joules aqui de energia.